Bom dia, sétimo ano. Mais uma semana se iniciando. Hoje, que é segunda-feira, 24 de maio de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós estamos dando continuidade à aula sobre absolutismo e mercantilismo. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 2. Na semana passada, nós vimos um pouco sobre absolutismo monárquico e também sobre absolutismo francês. Hoje, para dar continuidade, vamos ver sobre absolutismo inglês. Vamos lá para a nossa aula? O absolutismo inglês teve início com Henrique VII, entre os anos de 1485 e 1509. Ele foi fundador da dinastia Tudor. Depois dele, a Inglaterra foi governada por Henrique VIII, entre os anos de 1509 a 1547. E também teve Maria I, entre os anos de 1553 a 1558, e Elizabeth, entre 1558 a 1603. Lembrando que dinastia é um conjunto de uma mesma família governando alguma coisa, algum império, algum reinado, alguma coisa que tem a ver com a mesma família. O rei Henrique VIII criou a Igreja Anglicana, subordinada ao rei, rompendo com a Igreja Católica de Roma. Em seu governo, o poder da monarquia foi ampliado e a estabilidade política do reino foi mantida. No reinado de sua filha Elizabeth I, a monarquia fortaleceu-se ainda mais. Vamos ver um pouco sobre o período elisabetano, que foi a Elizabeth I. Ela era filha do Henrique VIII e Ana Bolena. Ela assumiu o trono aos 25 anos e governou a Inglaterra por quase meio século. Ela teve habilidade política para manter boas relações com o parlamento e controlar disputas religiosas entre católicos e protestantes. Seu reinado foi considerado o auge do absolutismo inglês. Ao longo de sua vida, Elizabeth recebeu diversas propostas de casamento, mas permaneceu solteira. Ela morreu em 1603 sem deixar nenhum descendentes diretos. Assim, seu primo Jaime, entre 1566 a 1625, que era da família real da Escócia, assumiu o trono inglês após a morte de Elizabeth. Sociedade do Antigo Regime. A expressão antigo regime se aplica a diversas sociedades europeias da Idade Média moderna. Essas sociedades representavam características diferentes das atuais. Destacavam-se, por exemplo, o predomínio da população rural sobre a urbana e a divisão social por estamentos. Viver no campo e na sociedade e na cidade nesse período. Entre os séculos XV e XVII, cerca de 80% dos europeus viviam no campo. Os grandes proprietários de terra representavam uma minoria privilegiada da população. A nobreza em geral, os camponeses, eram submetidos a diversas formas de exploração do trabalho. Além do trabalho na agricultura e na criação de animais, muitas pessoas que viviam no campo atuavam no comércio e no artesanato. Eles eram, por exemplo, ferreiros, carpinteiros, construtores de carroça e entre outros serviços. Já nas cidades, havia desde o pequeno vendedor até o grande comerciante, que importava ou exportava mercadorias de diferentes regiões do mundo. Importavam, levavam para fora, ou exportavam, traziam de fora para dentro da cidade. Além dos comerciantes, nas cidades viviam artesãos que se organizavam em comunidades profissionais, dando continuidade à tradição das corporações de ofícios medievais. Nessa época, Veneza, Gênova, Servilha, Marselha, Lisboa, Londres, Bruges e Amsterdã eram cidades importantes com agitados pontos comerciais.
Divisão por estamentos. A divisão da sociedade, que é a divisão da população europeia em estamentos, surgiu na Idade Média e permaneceu até o século XVIII. Havia 3 estamentos, também chamados de ordem ou estados. Vamos ver eles. O primeiro era o primeiro estado. O primeiro estado ele era formado por membros do clero, que eram os cardeais, os bispos, os padres e as frades, que tinham funções como rezar, celebrar missas, realizar batizados e casamentos e fazer os fiéis obedecerem os ensinamentos da igreja. Resumindo, o primeiro estado era composto por pessoas que faziam parte da igreja. Já o segundo estado, ele era formado pela nobreza, pelos nobres, que tinha como principal tarefa a defesa militar. Além disso, era dono de muitas terras e podia desfrutar do luxo oferecido pelos reis em seus palácios. Assim era formado o segundo estado. Já o terceiro estado, ele era formado por diferentes grupos sociais, por diferentes tipos de pessoas, sejam elas ricas ou pobres, como comerciantes, artesãos, agricultores e profissionais liberais. Por meio do seu trabalho e do pagamento de imposto, o terceiro estado sustentava os outros estamentos. O alto clero e a nobreza eram os estamentos privilegiados da sociedade. De modo geral, não tinham de pagar impostos, eram julgados em tribunais especiais e ocupavam os melhores cargos do governo. Já os membros do terceiro estado, eles não tinham privilégios nem costumavam participar das decisões políticas. Ou seja, elas eram aquelas pessoas que estavam de lado nas decisões e o que for decidido, elas tinham que acatar as decisões que eram decididas por os outros estamentos. Nas sociedades divididas em estamentos, as pessoas não tinham igualdade de direito, como eu falei, eles não tinham o mesmo direito dos outros. O primeiro estado, ele era diferente do segundo e do terceiro, e assim eles não tinham os mesmos privilégios. Nobres e membros do clero eram considerados superiores às pessoas do terceiro estado. Por isso, a lei não era igual para todas as pessoas. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos pro WhatsApp fazer nossa atividade do dia.